Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz de Cristo. Espero que estejam bem. Eu quero falar com vocês sobre aqueles que vão instituir a corrupção na sociedade. Irreconciliáveis, nefastos, malignos. Quem são aqueles que realmente trabalham para a destruição do que é certo? O apóstolo Paulo, na segunda carta ao jovem Timóteo, deixa uma lista de características de quais serão as pessoas que vão viver nos últimos tempos. E quem são aqueles que vão trabalhar pela completa falência de uma sociedade. Eu quero ler para você esse texto, quero que você preste muita atenção, acompanhe até o final, e você vai fazer um paralelo sobre quem é realmente o tirano que tem acabado com as liberdades individuais desse país. Quem são aqueles que têm trabalhado para o retorno do maior estado de corrupção da nossa nação. E você vai realmente entender o que o apóstolo Paulo disse a respeito dessas pessoas. Então segue comigo o texto. Tenha um pouco de paciência, você cristão, acompanhe este raciocínio. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, conhecendo a palavra como conheço, de que existem pessoas de má índole, pessoas ruins. E, historicamente, essas pessoas acabam conseguindo cargos de destaque na sociedade. Não de agora a gente consegue ver desde o início da grande perseguição com a igreja, com os discípulos de Cristo sendo perseguidos por Roma e por tantos outros locais. Nós vemos que os tiranos estiveram sempre no poder. Os tiranos sempre estiveram com o poder político nas mãos. E quando o povo se levantava contra eles, eles os silenciavam, matavam, torturavam, oprimiam suas famílias, faziam atrocidades, exposição pública. Nada diferente do que nós vemos hoje. Nada diferente. Inclusive hoje, com um homem tomando decisões completamente monocráticas, como um Deus supremo sentado em uma cadeira, ditando para você o que você pode ou não pensar, o que você pode ou não dizer, por onde você pode ou não ir manifestar, se você pode aceitar resultados ou não, trazendo a completa censura e destruição do livre pensar, do direito constitucional de ser livre que nós temos. Não diferente do que foi Calígula, Nero, não diferente do que nós vimos tantos outros ditadores na história fazer atrocidades silenciando o povo, nós vemos hoje. Nós assistimos todas essas características daquelas que são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Soberbos! A soberba é uma das características mais nefastas na vida destes homens. Blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, caluniadores, pessoas que não têm compromisso com a verdade, incontinentes, cruéis. Essa palavra é muito forte, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. O que é o ser um obstinado? É alguém que não mede esforços, não mede consequências para atingir os objetivos. São pessoas que vão a qualquer custo, passando por cima de quem tiver que passar, cometendo o tipo de atrocidade que tiver, contanto que seus planos sejam concretizados. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que são os deleites? Tudo o que o poder dado a estes homens nos cargos hoje conseguem ter. Dinheiro, benesses, penduricalhos. Imagine você, alguém completamente instável emocionalmente,
Alguém com desvios de personalidade crassos, que estão aí publicamente expostos ao mundo, sentado num local de poder, sem qualquer tipo de controle, sem quem tenha coragem de afrontá-lo, tomando decisões sobre quem pode ser livre ou não nesse país. É o que a gente está assistindo. É o que nós estamos vendo. Este homem reúne todas as características que o apóstolo Paulo diz aqui. Aí o apóstolo Paulo diz assim: destes, afasta-te. Sai de perto. Não come junto. Não senta na mesma mesa. Sabe por quê? O apóstolo Paulo não falou, vai lá e converte, vai lá e fala, vai lá e convence-os. Não, afasta-te. Porque o apóstolo Paulo já diz, deixa eles que vão colher sobre si. Não irão, porém, avante, diz a palavra. Não chegarão lá. Eles não podem contra Deus. Eles não podem contra uma igreja que clama. Eles não podem contra uma igreja que se levanta a respeito da justiça. Injustos, falando sobre justiça. Corruptos, falando sobre inocência. Falando sobre justiça. É isso que nós vemos hoje. A palavra se cumpre, meus queridos. A gente tem, infelizmente, os cristãos têm um péssimo hábito de acreditar que para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito para aqueles que creem em Deus. Tudo tem jeito para aqueles que entregam sua vida para Jesus. Que reconhecem seus erros, se arrependem, transformam ali o seu modo de ver o mundo através do Espírito Santo. Aqueles que querem receber a Cristo. Para esses, não há impossíveis para Deus. Agora, para os perversos, para os maus, que lutam contra Deus e contra o povo de Deus, não tem o que fazer não, meu irmão. Não adianta você perder aqui seu tempo fazendo uma nuvem de engano, achando que, porque a misericórdia, querido, presta atenção. Nós tivemos aí Nero, Calígula, Pol Pot, enfim, aqui tem uma série de nomes. Uma série de tiranos durante a história que perseguiram, que mataram, que fizeram atrocidades. Nós temos hoje tiranos aí na Venezuela, Maduro, Chávez, Fidel Castro. Quantas pessoas esse louco não matou? Che Guevara. Nós temos aí perseguição na Coreia do Norte, aquelas dinastias profanas. Quantos? Qual é a novidade, querido? Nenhuma. Fala para mim que esses homens são reconciliáveis. A Bíblia diz irreconciliáveis. Não existe reconciliação desses homens com Deus. A malignidade, eles são tão maus, tão profanos, que o que existe dentro deles os impede de se aproximar de Deus. Preste atenção. Se não fosse assim, não existiria um lugar chamado inferno, nem lago de fogo, que foi criado para receber exatamente essas pessoas. Existe um local, existe um direcionamento de que essas pessoas vão para lá. Agora, enquanto eles estão vivos, eles tocam terror na sociedade. Eles oprimem, eles colocam corruptos de volta no poder, eles tiram Barrabás da cadeia e lavam suas mãos em público, chamando isso de democracia. Perseguem, silenciam, encarceram, tiram o seu direito de pensar, o seu direito de refletir, o seu direito de ser inteligente, o seu direito de questionar. Se você questiona, você é antidemocrático. Se você levanta uma pequena pergunta, você é antidemocrático, você tem que ser silenciado, você é um criminoso. Você tem que aceitar goela abaixo as retóricas, as desculpas, as histórias mal costuradas, tudo aquilo que não prova nada. Mas se você se levantar, a pata do elefante vai pisar em você. E eles dizem na gestão do medo, nós vamos calar sua boca. Eles só não entenderam uma única coisa. Ninguém cala a boca de um cristão. Ninguém cala a boca de um cristão. Nem a prisão, nem a perseguição, nem uma fita na boca, nem uma mordaça. Ninguém cala a boca de um cristão.
Porque durante a história os mártires estiveram de pé. Porque durante toda a perseguição da história nós não nos calamos. E ainda que amarrem nossa boca, fechem os nossos olhos, segurem as nossas mãos, ninguém segurará o nosso pensamento. Ninguém impedirá o nosso clamor a Deus. Em forma nenhuma. Nenhuma! E eu digo isso para vocês, seus ditadores de cadeiras. Ditadores que estão sentados proibindo o livre-arbítrio das pessoas nesse país. Vocês não nos calarão. Não nos calarão. Ainda que nós venhamos morrer, estaremos em lucro, como disse o apóstolo Paulo. Porque ainda na morte nós clamaremos a Deus e adoraremos ao Senhor. E não há nada, exatamente nada que vocês possam fazer com relação a isso. Vocês nunca vencerão. Nada. E eu vou continuar orando a Deus todos os dias para Deus entrar com providência e tirar cada um dos tiranos e fazer justiça ao povo que clama. E não há nada que você possa fazer contra a oração dos justos e contra a mão de Deus que vai pesar sobre vocês, como durante toda a história Deus pesou a sua mão. Não existiu um tirano que teve paz na sua vida. Não existiu um tirano que teve sossego nas suas noites de sono. Não existiu um tirano que não conheceu o que é o peso da mão de Deus, porque nós pagamos, tanto nesta vida quanto na outra, quando somos injustos, e não tenha dúvida que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Por isso, você cristão, não se cale. Você já tem a lista dos perversos. Pare de acreditar de que esses são reconciliáveis. Não são. Nós oramos para que Deus entre com providência e faça justiça aos seus. Justiça ao seu povo. Isso é o importante. Justiça ao seu povo. Justiça aos perdidos. Justiça aos que não sabem se defender. Justiça aos que estão em perseguição. É para isso que nós clamamos. E que cada um colha mediante as suas sementes. Os tiranos vão cair, como sempre caíram. Os corruptos não ficarão de pé. Porque o apóstolo Paulo disse, afasta-te deles. E em seguida, quando você segue o texto, ele continua exortando pela fé, dizendo que nós cristãos seremos perseguidos, seremos levados à perseguição, mas que nós não perderemos. Nunca, porque ninguém pode fechar a boca daquele que clama por justiça. Deus te abençoe, seja valente, não desista. O estado de corrupção pode estar sendo preparado para ser instalado pelos corruptos, corruptores, pelos seus asseclas, pelos que trabalham pelo sistema e por aquela base de que os defendem, mas tenha certeza, não nos calarão. Os nossos joelhos continuarão dobrados, as nossas bocas continuarão clamando, e ainda que feche as nossas bocas, a nossa mente é livre. E nenhum tirano com caneta na mão vai impedir a gente de pensar. Deus te abençoe, seja valente, um abraço.